Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, né? Para quem tá ao vivo aqui com a gente, boa noite. E desculpem o atraso, né? Obrigado por esperarem. Tivemos problemas técnicos. Estou aqui tentando desembolar o meu fone nesse exato momento. Mas a gente vai ter hoje aqui um tema muito importante, né? Que já é do conhecimento de vocês, que é demências, né? É um tema, assim, que assusta bastante a gente tem muitas dúvidas, né? Então é interessante a gente falar sobre isso e eu conheço uma pessoa que vai falar muito bem sobre isso, que é o Dr. Leonardo Andrade, médico geriatra, né? Eu vou colocar aqui para vocês o nosso tema de hoje e vou chamá-lo. Eu queria, antes de chamá-lo, eu queria ver se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Queria que vocês acenassem se tá tudo certo com o som e com a imagem, tá bom? Eu vou conectar o meu fone e a gente vai iniciar. O doutor Leonardo já está aí e a gente já vai começar essa conversa, tá bom? Tá tudo certo? Ótimo. Ok, então, vou chamá-lo. E a gente já vai dar início, tá bom? Aí. Já ele entra. Olá. E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Tá dando para ouvir. E aí, obrigada pelo convite, viu? Por aceitar o convite. Que isso, Débora, é um prazer. Eu que agradeço o convite. Teve um evento no final do ano que eu participei com vocês aí, tá agora, né? Se a pandemia permitir, tem que ter mais um esse ano, hein? Ai, tem! Eu gostaria que tivesse tido agora, no primeiro semestre, porque foi um sucesso, né? Isso, foi muito bom. Foi muito bom. E você sempre aí divulgando temas interessantes, né? Da medicina, da geriatria, da fisioterapia, da psicologia. Eu andei acompanhando as lives aí, todas. Pessoal muito bacana, né? Eu acho que assim, né, somos seres humanos complexos, né, a gente precisa falar de muitos assuntos, né, e Verdade. assim, eu quis fechar com esse tema, assim, eu acho que é um tema, assim, que muita gente tem um certo receio de falar, né, porque todo tema que a gente não conhece muito, a gente fica meio com medo, né, é muito temido. É relativamente novo, desculpa, Débora. Não, pode falar. É relativamente um tema novo também, né? Muita gente começou a ouvir falar de demência tem pouco tempo. Antigamente era a caduquice e foi mudando. As pessoas foram tendo mais conhecimento e as coisas se transformando para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor para essas pessoas e para as famílias também, né? Eu queria mudar aqui. Eu queria, então, olha pra você ver, eu pensei nessa maneira da gente conversar sobre demência, Leonardo, justamente para ir desmistificando algumas coisas, porque a gente tem a gente ouve muitas coisas e a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Então, aí igual eu conversei com você, assim, vamos fazer um negócio mitos e verdades, que aí eu acho que vai ajudar as pessoas a clarificar, né? Sim, sim. A gente falar com propriedade. E se for tendo algumas dúvidas aí também, depois a gente vai tentando responder, o que souber responder, né? A gente vai tentando falar. Sim. Né? Mas doutor Leonardo Andrade, né? Vai saber responder tudo, sim. Quem dera. Quem dera mesmo, né? Vamos começar? Vamos. Eu vou colocar, gente, vai estar sempre aqui, vai estar meio pequenininho, né? Eu demorei, eu demorei a tarde inteira fazendo esse negócio e não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra me ver e ouvir direitinho, né? Não tá bom o áudio, né? Tá ótimo, a imagem, então tá bom. Tudo certinho. Tá. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, com essa daqui, olha. Toda pessoa idosa vai ter demência, Leonardo? Não. Assim, a demência ela é mais prevalente nas pessoas idosas mesmo, né? Acima dos 85 anos, o que os estudos mostram, Débora, é que assim, em torno de 45% das pessoas vão ter um declínio cognitivo, vão ter provavelmente um diagnóstico de demência. E a prevalência da demência, ela dobra a cada 5 anos a partir dos 60 anos. O que é isso? A pessoa virou idosa. A chance dela ter demência depois de 5 anos é o dobro do que quando na idade adulta.
mas não necessariamente toda pessoa idosa vai ter demência. Ela é mais prevalente nos idosos, sem dúvidas, igual eu falei, em torno de 45%, 25% a 45%. Então vamos julgar para cima 45%. E o fator maior de risco, sem dúvida, é a idade avançada, né? Então, quanto mais avançada a idade, mais o risco da pessoa ter demência. É isso que a gente tem de estudo, de estatística mesmo, né? Eu estou falando na comunidade. Lógico que você pegar, assim, por exemplo, um ILPI, uma instituição de longa permanência, essa prevalência vai ser maior, né? Ou então, é mais a que a gente compara mais com o ILPI mesmo. Então, na comunidade é essa prevalência. Né? Em torno de, acima dos 85 anos, em torno de 25% a 45% a chance de se ter um quadro demencial. Ótimo, é isso. Entendi. Entendeu direitinho? Sim. E as pessoas também... Se for ter dúvida, você pode me falar, né? Tá, não, com certeza. Isso aí, dúvida que a gente mais tem. Ó, eu acho que essa próxima aqui é muito legal, tá? Porque tem muita gente que confunde. Demência é sinônimo de Alzheimer? Não, também não. Em torno de 50% a 70% das demências, elas são a doença por demência de Alzheimer, né? Tem várias outras. Tem a frontotemporal, que atinge pessoas mais jovens. Tem a de corpus de Levy, que atinge pessoas também na idade em torno de 60, 70 anos de idade, que tem outras características. Tem a demência associada ao Parkinson. Parkinson é aquela doença que o pessoal conhece de tremor, né? de identificação de movimentos. Depois de um certo período da doença de Parkinson, a pessoa pode desenvolver uma demência também. Não quer dizer que todo paciente com Parkinson vai ter demência. Tem a demência vascular, que essa até é bem prevalente, que a pessoa teve algum acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, aumenta também a chance de ter demência. Tem outras mais raras também. E a demência mista, que às vezes a pessoa pode ter duas demências. Por exemplo, Alzheimer associado à demência vascular. Mas a mais prevalente, a mais conhecida, a mais falada, a mais estudada é a demência de Alzheimer. Em torno de 50% a 75% das demências, né? Então, pela maior prevalência, é por isso que se fala mais dela, né? Isso, é a que se fala mais, é que tem mais estudo. A mais conhecida é a que a gente vê mais mesmo no consultório. Lógico que às vezes o paciente chega assim, mamãe está com Alzheimer, mas não, talvez é uma demência vascular, talvez é corpus de Levy, mas Alzheimer acaba que tornou sinônimo de demência, né? Mas tem outros tipos de demência, sim. Tá? Entendi. É isso. Gente, eu tô adorando a participação de todo mundo, tá? Quem tá chegando aí agora, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Eu vou lendo as perguntas que forem acontecendo, mas aí a gente vai vendo o momento de falar, né? Não necessariamente a gente vai responder nesse momento, porque às vezes, dentro desse planejamento que a gente fez aqui, né? Talvez cabe melhor em outro momento. Ó, a Josi disse que a mãe dela tem demência vascular e é sua paciente, Leonardo. E ela bacana. queria saber mais sobre as fases da demência e como lidar com cada uma delas. Eu acho que melhor a gente falar mais no final, né? Pode, acho que vai tentando ver isso, a gente passa mais para frente, a gente tenta, mesmo assim, as que eu não consegui responder depois, Débora, se o pessoal mandar para você, a gente faz alguns vídeos respondendo, responde por escrito também. Ai, talvez o tempo fique um pouquinho curto, né? A gente pode fazer isso. Beleza. E outra pergunta aqui que eu vi, os doentes têm noção do que estão passando? O que acontece? A demência tem fases, né? Você começa por um transtorno cognitivo leve, depois vai avançando com a idade, com a evolução do quadro demencial mesmo. As medicações, elas retardam a evolução da doença, mas a paciente continua evoluindo. No estágio inicial, sim, os idosos têm uma noção do que está acontecendo, né? E não só a noção da doença, a noção do que é dito, que é falado, a percepção do ambiente que ele está inserido. Isso aí no início não perde de uma vez, não. A demência, principalmente de Alzheimer, ela tem um caráter lento, insidioso e com piora gradual. Né? Agora, a demência, por exemplo, a demência vascular já é um pouquinho diferente. Ela já tem um degrau. O paciente teve o AVC e
Picou aí? Picou, mas voltou Oi? já. Voltou. Picou? Ah, tá. Então, eu estava falando da demência vascular, ela já é um pouquinho diferente, a evolução. O paciente está bem, tem o AVC e volta com um pouquinho de declínio cognitivo. Então, assim, o Alzheimer ele é insidioso, lento, então a pessoa no caráter inicial, ela consegue ter a percepção do quadro dela, assim. Daí a importância de se fazer um diagnóstico quanto mais breve possível, né? Mais breve possível. Vamos para a próxima. Vamos lá. As demências são doenças apenas de pessoas idosas? Não, infelizmente não. A demência vascular, por exemplo, que é relacionada ao AVC. O AVC pode acontecer em qualquer idade, né? Lógico que quanto mais velha a pessoa, mais chances de complicações existe. Quanto mais polipatologias, quanto mais doenças ela tiver, mais chances dela também ter maiores complicações. A demência frontotemporal, por exemplo, ela comete pessoas em torno de 45 a 65 anos de idade. Ela é uma demência que acontece mais cedo. E ela tem uma alteração de comportamento mais agressivo. Assim. As pessoas ficam mais... alteração de comportamento mais perceptível. E nós temos também a demência de início precoce, que é um Alzheimer de início precoce. Dos pacientes que têm Alzheimer, em torno de 3 a 5% tem a demência de início precoce, no final da quarta década, da quinta década de vida, que tem muita relação com o fator genético, esse aí. Mas não é só pessoas idosas que têm demência, não. Né? Adultos têm também. Então é ficar atento aí. Não é sinônimo de demência ser idoso, nem idoso ter demência. Né? Então a gente tem que tentar separar essas situações. Não tem essa regra, né? Não tem. Muito bem. Não tem. Tá. Então vamos lá, deixa eu ver. Toda demência é irreversível? Não, ainda bem que não, né? Ai, a gente tem a gente tem as demências irreversíveis, né, que é o Alzheimer, essas todas que eu falei aí, essas são irreversíveis. E você tem os quadros reversíveis, que são o degrau cognitivo, a piora cognitiva relacionada a algum problema de saúde. Eu vou citar algum, a gente até usa a palavrinha TIM para isso. Então vamos lá, o T, são causas tóxicas. Por exemplo, o álcool em excesso, o uso de metais, o convívio, o contato com metais pesados, alguns certos tipos de drogas também. O I, do time lá, né, são doenças infecciosas, por exemplo, o HIV, a sífilis não tratada, né, a meningite crônica, aí o M, que são metabólicos, a deficiência grave de vitamina B12, o ácido fólico baixo, a baixa de sódio, os distúrbios do cálcio também, a ureia muito aumentada, problema da tireoide, um diabetes bem mal controlado, também tem esse declínio cognitivo. E estruturais, que seria questão de estrutura cerebral. Por exemplo, um traumatismo craniano que a pessoa teve e levou um hematoma subdural ali, tem um sangramento no cérebro. E às vezes isso é muito comum não, prevalente em idoso, que às vezes tem uma queda, bate a cabeça, até uma queda leve, começa a ter um sangramentozinho ali no cérebro, um hematoma subdural, que leva a uma piora cognitiva. Neoplasias, né? O próprio AVC também. E tem outra coisa que a gente chama de pseudodemências. O que é isso? Principalmente são causas relacionadas ao humor. Um transtorno depressivo grave, levando a uma apatia, uma anedonia. A pessoa fica um pouquinho com a cognição rebaixada. Então, assim, isso é reversível, né? Ainda bem que é reversível. Então, a gente, na consulta, a gente sempre toma o cuidado de, às vezes, vamos pedir muito exame, mas é justamente para você tentar cercar essas causas, esses quadros demenciais reversíveis. Isso, porque se identificar que é uma dessas causas, é só tratar essa questão, né, que foi identificada, que aí ela vai... Tratar e acompanhar, que reverte. Assim. Tem quadros, já vi relatos, por exemplo, de baixa de vitamina B12, que é uma coisa simples de se tratar, que o paciente melhora bem, melhora mesmo, cura, né? Ótimo, vamos lá. Se meus pais tiverem demência, eu também terei? Nossa, essa é uma pergunta que acho que toda semana eu escuto. É o seguinte, né? Eu acho que... o que acontece? A pessoa que tem um quadro de demência na família, pai, mãe, parentes de primeiro grau,
ela tem mais chance, sim, de desenvolver demência. Mas não quer dizer que ela vá desenvolver essa demência. E quem não tem, quer dizer que não vai ter? Quem não tem na família, quer dizer que não vai ter? Não. Isso não. O que acontece? Tem em torno de 3 vezes mais chances de ter a demência quem tem um quadro na família. Daí a necessidade de começar a prevenir cedo, né? E acompanhar cedo. A demência de início precoce, ela tem um fator genético mais preponderante, né? Então, assim, a pessoa que tem na família lá um quadro de parente de primeiro grau, de demência de início precoce, a chance é maior. Mas também é o mesmo raciocínio, não quer dizer que vai vir a ter, mas as chances são maiores, né? E quanto mais cedo aparecer um quadro demencial, estou falando de Alzheimer, né? Porque o AVC é um acidente vascular cerebral, é outro raciocínio. E quanto mais cedo acontecer da pessoa ter o diagnóstico de Alzheimer, maior a chance do familiar também ter. Então, assim, se aparecer um Alzheimer aos 65 anos, a chance é maior. Aos 85 anos, a chance é um pouquinho menor. Mas não quer dizer que meus pais tiveram que eu vou ter, não. Tem um pouquinho mais de chance, mas não tem essa ligação direta, não. Né? Que bom. Mas é uma dúvida frequente. Os acompanhantes acho que chegam no medo. Mas é interessante que também ajuda mas a divulgar. O medo move a gente, né, Leonardo? Sim, eu falo tem assim, o que medo ter. move. Lógico. Eu acho que... E o lado positivo disso é que as pessoas começam a estudar, começam a se interessar E a informação é sempre bem-vinda. Informação de qualidade, lógico, né? Nada sem qualidade. E as pessoas acabam assim, interagindo mais, aprendendo mais. Eu acho que é importante isso. Essas perguntas, o medo, né? Eu acho que é importante mesmo. Sim, é isso que eu ia dizer, porque o medo faz com que elas, né, te procurem, porque aí está essa questão da informação de qualidade. E quando a gente tem informação, é por isso que, igual no começo estava falando, né, de eu promover essas conversas, esses bate-papos, porque eu acho que a gente tem que ter conversa com quem sabe, entendeu? Então, com quem lida com isso diariamente, com quem estuda, né? Porque hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, com tanta coisa que chega no WhatsApp e tal, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Da fonte que está bebendo, né? Justamente. Vamos lá, próximo. Quem tem demência não consegue compreender o que se passa ao seu redor. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se dependendo do estágio que a pessoa está. No estágio inicial, ela compreende, lógico, com dificuldade, com as limitações, com a limitação funcional, mas compreende sim. Né? Agora, no quadro mais avançado, não. A gente classifica o Alzheimer, por exemplo, você tem CDR1, 2 e 3. CDR3, que é um quadro mais avançado, a gente já não tem compreensão, não. Mas no início, sim. Daí a importância, inclusive, da interação social dessa pessoa, de estímulos cognitivos, né, que o pessoal da terapia ocupacional faz muito bem. Isso é muito importante, né, principalmente no quadro inicial da demência. Então, assim, ela consegue compreender algumas coisas, sim, lógico, com suas limitações. Mas, assim, cada caso é um caso. A gente não consegue generalizar. É muito individualizado o paciente com quadro demencial. A gente não consegue generalizar todo paciente com quadro de demência vai ser assim, todo paciente com quadro de Alzheimer vai ser assim. Não, é muito individualizado. Até em alteração de comportamento, na evolução da própria doença, no tratamento, né? É muito individualizado, mas a tendência é que quem tem demência no início consegue compreender algumas coisas ao seu redor, com certeza. Tá certo? Certo. Vamos lá. Vamos lá. O primeiro sintoma de demência é sempre a perda de memória? É o mais frequente, né? É o mais frequente, é o mais estudado, é o mais falado, o mais visto no consultório. Mas tem outras formas de sintomas, né? Como eu falei, a demência, principalmente o Alzheimer, a gente vai falar mais da demência, mas é o Alzheimer que é o mais prevalente, né? Ele é insidioso, ele é lento, então a progressão dele é lenta. Muitas vezes, as pessoas não têm que se culpar por isso, os familiares, quando ele vai perceber a demência, já está um quadro um pouquinho mais para frente, que acha normal o idoso, às vezes, ter algum esquecimento, algum lapso, e não se atenta para aquilo, né? A memória, ela realmente é o primeiro sintoma, é o mais frequente primeiro sintoma. Tem outros, por exemplo, a dificuldade de fala. Às vezes a pessoa começa a ter uma dificuldade na fala de não conseguir completar uma frase, por exemplo, de não conseguir achar uma palavra, completar uma frase.
Por exemplo, alteração de comportamento. Às vezes a pessoa tem uma alteração de comportamento, era uma pessoa, por exemplo, mais tranquila, mais contida e muda aquilo. O comportamento pode ser o primeiro sintoma de quadro demencial. E também tem a perda funcional, né, que é a capacidade da pessoa conseguir gerenciar a vida dela ali de maneira independente. Por exemplo, a pessoa perde o que a gente chama de atividades de vidas diárias mais avançadas. Já não consegue fazer mais sozinho uma viagem, já não consegue lidar com situações mais complexas sozinho e vai perdendo um pouquinho das outras atividades de vida diária até chegar numa dependência completa. Mas o mais frequente realmente dos sintomas é a perda de memória. E chama muita atenção, né? E chama muita atenção isso, a perda de memória. Né? Olha só, gente, interessantíssimo que o Leonardo trouxe. E isso já responde uma pergunta que eu ouvi passar. Tô adorando, tá, gente? Mas eu sinto muito dizer que eu acho que não vai dar para responder tudo. Vocês vão ter que mandar tudo por direct depois, que eu vou encaminhar para o Leonardo. Ou melhor, Leonardo, eu vou fazer um portfólio dessas perguntas e a gente vai fazendo mesmo esses vídeos que você propôs, né? Explicando. Porque uma pergunta, às vezes, complementa a outra. E eu lembro de ver aí quais são os sintomas. Então, assim, você já pincelou isso daí bem, né? Sim, sim. A atenção a essa questão insidiosa e lenta. Estou até ficando redundante aqui. Porque a demência, principalmente o Alzheimer, ele é vagaroso, é devagar que começa esses sintomas. Então, assim, perceber alguma alteração, acho que vale a pena uma consulta, uma orientação bem feita, né? Quando se pega o quadro demencial no início, a gente consegue evoluir de forma mais satisfatória no tratamento, no acompanhamento do paciente, né? E na orientação da família e dos cuidadores. Ótimo, com certeza. Vamos lá. Os remédios para a demência não podem curar a doença. Hoje a evolução da medicina traz bastante fármacos assim, de boa adaptação, de poucos efeitos colaterais. Curar, não cura, não. Isso aí a demência não tem cura. O Alzheimer não tem cura, demência vascular, frontotemporal, Lewy, demência associada ao Parkinson, não tem, né? O que a gente consegue são aqueles quadros que eu falei anteriormente, das demências reversíveis, e a gente melhorar aquilo. Mas você tem algumas características de medicamentos, são os anticolesterais, que é a donepezila, galantamina e rivastigmina, que a gente consegue um controle de comportamento satisfatório, diminui a velocidade de progressão desses sintomas, a gente consegue controlar mais a doença, né? A velocidade de progressão da doença, a gente consegue controlar. Medicamentos, a maioria por via oral, com poucos efeitos colaterais, a gente não pode começar em dose plena, lógico, nenhum deles, a gente faz a adaptação da dose, começa na dosagem menor e progride. Se o paciente tem uma doença renal crônica, a gente tem que controlar um pouquinho da dose, e tem também remédios que a gente pode usar na forma de adesivo. Interessante que esses medicamentos, Débora, a gente consegue fazer um processo e todos são disponíveis pelo SUS, pela farmácia de Minas, né? A gente falando de Minas Gerais aqui. E melhorou bem, assim, recentemente, o tempo para se ganhar essa medicação. A gente faz um processo via consultório e esse processo ele é entregue na farmácia de Minas do município, né? Todos os municípios que eu atendo aí são muitos. O pessoal trabalha bem, trabalha direitinho, e assim, não tem demora para se ganhar essas medicações. O preço delas é variável, mas todas a gente consegue ganhar. A gente faz o processo e ganha. E isso ajudou bastante na adesão ao tratamento. Antigamente eram medicamentos bem mais caros, né? Então a gente consegue tratar melhor, o paciente ganha medicação. Lógico que tem a burocracia de se fazer o processo, levar até a secretaria, de 3 em 3 meses a gente tem que preencher uma LME que chama lá, que a secretaria manda, qualquer médico pode preencher, mas melhorou muito assim, no estado, de um ano para cá, isso. Em torno de um mês, a pessoa, um mês e meio, a pessoa já está ganhando a medicação. E todas as farmácias de Minas, né, farmácias da prefeitura e do estado, aí, dos lugares que eu atendo, e das cidades vizinhas aí também, e até aqui em Belo Horizonte, em Contagem aqui, é super tranquilo assim, de se ganhar, né? Lógico que um caso ou outro talvez tenha alguma alteração ali de exame, que pedem um relatório a mais, pedem uma informação a mais, mas na grande maioria
se ganha fácil o remédio. Então, assim, os remédios não curam, mas a gente tem que tratar bem. É direito de todo mundo receber esse tratamento, um tratamento bem feito, né, com medicações boas, que todas essas 3 que eu falei são excelentes. São excelentes. Vai depender de caso a caso qual que a gente vai escolher, né? Igual eu falei, o paciente é único, né? E a gente escolhe ali, dependendo do quadro, o quadro do paciente, a gente vai escolher se é a donepezila, se é a rivastigmina ou se é a galantamina. É isso que os anticolesterais que a gente mais usa. Tem a memantina também, mas a gente usa num quadro mais avançado, do Alzheimer, vai muito de escola médica, e o pessoal da neurologia usa ela mais, a de geriatria usa um pouquinho menos. Mas é uma medicação, a memantina a gente já não ganha, mas os anticolesterais que a gente prescreve mais ganham medicação. Isso é muito, acho que é importante até para as pessoas, talvez ter alguém aqui que esteja comprando, tudo, é importante a gente mencionar e falar isso. Né? Muito legal. E talvez tenham pessoas... Sim, mas eu acredito que tenham pessoas que por falta dessa informação, às vezes nem procura, né? Sim. Aí já fica sabendo, né? Porque, igual você falou, as coisas mudaram. Antigamente eram muito caras e tal. Justamente. Então, às vezes nem procura. Ah, tá, mas é assim mesmo, se conforma, né? Então, assim, ótimo você falar. E falando em medicação, os benzodiazepínicos, né? Rivotril, diazepam, clonazepam, eles podem desenvolver quadros de demência? Nossa, quando chega no consultório pedindo a receitinha azul, a gente até treme, né? Eram medicações mais prescritas anteriormente. Assim, hoje a conscientização, o pessoal tem prescrito menos, né? Os estudos apontam, Débora, essa relação, sim, dos benzodiazepínicos com o quadro demencial. Sabe? São estudos recentes, eu até ontem li um de 2018, de Portugal, mostrando bem essa relação. Então, assim, o que a gente faz? Lógico que a gente não vai ter uma conduta agressiva de sair tirando o remédio, o benzodiazepínico de todo mundo, né? Às vezes é necessário aquele paciente tomar aquele benzodiazepínico por um momento, ou então o desmame dele é difícil, que é uma medicação que causa vício, que causa dependência mesmo, né? Eles, por si só, são medicações que têm alguns efeitos colaterais para o idoso. Aumenta a queda, aumenta a sedação, né? A queda é muito importante. A gente tem um temor danado de queda no idoso. Então, se aumenta essa queda, sedação, piora, sim, a cognição. Mas não só... E outra coisa importante, que os benzodiazepínicos também precipitam o que a gente chama de delirium, que é uma alteração de comportamento assim, agudo. Então, assim, os estudos mostram que eles podem antecipar o quadro demencial, né? E está mostrando que podem, sim, ter a chance de causar a demência, né? Tem outros medicamentos também, aproveitando o gatilho seu, que a gente tem que tomar um cuidado. Tem vários critérios de medicamentos, de estudos que mostram que a gente tem que tomar um certo cuidado com a prescrição deles para idosos. Eu vou falar de 2 ou 3 aqui, bem comuns que as pessoas tomam, que é a fluoxetina, a mitriptilina e a sinalizina. Esses ainda não falam de causam demência, esses não, mas piora a cognição, piora a atenção, a concentração, a capacidade de memorizar, sim, esses outros. Mas, voltando à pergunta do benzodiazepina, tem uma relação, sim, com a demência. É um medicamento que a gente tem que tentar, na maioria das vezes, fazer a desprescrição dele, né? Lógico, com cautela, olhando caso a caso individualizado, né? Não é para sair crucificando a medicação, não, porque ela tem seu benefício também, né? Claro, tem que ser avaliada. Porque é muito comum em idosos a polifarmácia e se tiver uma polifarmácia associada a benzodiazepínico, Jesus toma conta. Nossa, quando chega falando que eu estou tomando 3 diazepam por dia, eu falo, ai meu Deus. Vamos lá. E o Rivotril, né, teve uma época que, sem culpar, nada disso, colega minha, não, mas teve uma época que era bem prescrito. Hoje, a maioria dos médicos estão conscientes disso, tem evitado prescrever, se prescreve, orienta. Então, assim... A dificuldade, mas é igual você está falando, assim, né? O que eu observo é o seguinte, né, os médicos, eu vejo que estão, né, prescrevendo bem menos. O grande problema são as pessoas, os usuários, né? Que não querem largar de jeito nenhum. Com o meu remedinho, né? Não, mas vão tentar fazer a higiene do sono, vão ter outras medicações, vão tentar preencher o dia de atividades, né?
A higiene do sono, igual eu falei anteriormente, é importante demais. Essas coisas assim, que eu acho que a gente tem que conversar e tentar postergar e não prescrever os benzodiazepínicos, né? Medicação que a gente preocupa, assim, a prescrição delas. Né? Essa mania do imediatismo, né? Mas isso aí dá tema para outra live. Vamos lá. É tema demais para geriatria. É muito tema. Tá bom. Como prevenir demência? É impossível diminuir o risco de Alzheimer? Essa é importante, né? Vamos lá. Prevenir demência. Eu vou ter que cuidar da minha saúde a vida inteira, né? Prevenção de causas, de fatores cardiovasculares, por exemplo, para diminuir a chance tanto do Alzheimer quanto da demência vascular, né? Então, controlar. Como é que você controla fatores cardiovasculares? Alimentação regular, balanceada, uma ingesta aumentada de fruta, de legume, de verdura, diminuindo a ingesta de sal, de gordura, né? Atividade física. Isso é essencial, não só para a prevenção de quadro demencial, mas para a saúde de todo mundo, né? Atividade física regular e frequente, lógico, manda a pessoa conseguir fazer essa atividade física. O controle do diabetes, a pessoa que tem o diabetes, né? O controle adequado do diabetes. Evitar o tabagismo, né? Evitar o uso excessivo de álcool, drogas, né? Que eu falei lá naquelas causas reversíveis que eu falei anteriormente. E atividades cognitivas, exercícios mentais, né? Eu falo que a leitura, para mim, é o principal, né? Vou fazer palavra cruzada. Não, várias vezes eu já falo, não, vamos ler o livro, a pessoa, lógico. Isso. A gente sabe que tem uma população que tem uma dificuldade de leitura, mas quem não tem, vamos ler um livro grosso, né? Vamos participar de atividades sociais, tá aí nas cidades menores tem um CRAS para todo mundo, eu fico brincando, fico mandando para meus pacientes para forró, né? Às vezes assusta, mas isso tudo faz parte do bem-estar, né? De exercício mental, de leitura, de prática de escrita, de hobby, de música, de dança, de atividade social, de atividades prazerosas. Tudo isso faz parte. E a atividade física, ela é fundamental, né? Aí você tem uma gama de coisas que você pode fazer, desde uma simples caminhada, ao paciente que pode, é liberado para fazer uma academia, hidroginástica, pilates, né? Tudo isso. Eu falo que, olha pra você ver, gente, olha a pergunta que eu fiz para ele, como prevenir demência, né? Aí nessa hora eu fico imaginando assim, né? Porque eu sou daquelas que provocam, né? Eu fico imaginando assim, nossa, como? Então deixa eu escutar, né? E as pessoas estão assim, né? Para escutar o que o Leonardo tá falando. Como que eu vou prevenir? Aí o Leonardo fala, tem que alimentar bem, tem que fazer exercício físico, tem que procurar ter prazer, atividades prazerosas. Uma parcela da população tá assim, nossa, que ótimo, então é fácil. Outra parcela, qual que é o remédio mesmo que eu tomo? Não, isso é importante. A gente vê a decepção, às vezes, do uso mais robusto e do uso mais jovem. Até um adulto que vem procurando, o que eu faço para prevenir Alzheimer? Você começa a falar isso, você vai ver que vai ficando decepcionado. Exatamente. Mas é isso, não tem. Não é uma pílula mágica que eu vou... E a vida toda, igual você falou, né? É um projeto de vida, né? Mas não só para a demência, né? Para a saúde. Eu quero envelhecer saudável. Vim aqui para... Você vai ver algumas coisas na internet aí, que a gente está falando de informação, boa informação. Você vai ver algumas coisas na internet aí que não tem isso de pílula mágica, de manipulado mágico. Realmente atividade física, alimentação, bem-estar, né? Uma saúde física e social, que é muito importante também, esse convívio social. Tudo isso é muito importante. Com certeza. Né? Muito bem, gente. Tá aí, então. A fórmula mágica. Vamos lá, próximo. Mulheres têm mais chance de ter Alzheimer? Mulheres vivem mais. Isso é fato. Procuram mais um médico. Controle ao longo da vida da mulher ele é melhor que o do homem, né? Infelizmente, isso ainda é assim. Então, a mulher não vai ter mais chance de ter Alzheimer? Não. Como as mulheres vivem mais, são mais prevalente o quadro de Alzheimer na população feminina. Então, você vai pegar ali pelo fato de viver mais. Mas se ela tem mais chance de ter Alzheimer, não. É por viverem mais, né? Então, tem mais mulheres com Alzheimer, né? E aí que até um alerta, os homens também procurarem mais, né?
prevenção, procurarem mais o atendimento médico, que ainda a maioria das pessoas que procuram é do sexo feminino, né? As idosas procuram mais que os idosos. E na população adulta e jovem, eu acho que isso é mais ainda, né? Então é importante. A verdade é essa. Eu tô vendo aqui, mulher tem 7 vidas, brincaram aqui, mulher. Cleusa. Mas aí, Cleusa, tem que ver a qualidade dessas vidas, né? Será que a gente vai viver bem ou não? Tem que cuidar do mesmo jeito. Quantas vidas tivemos? Do mesmo jeito. A próxima que eu ia te perguntar era se eu consigo ganhar medicação para tratar demência. Você já respondeu, sim. né? Não necessariamente tem que ser só com geriatra ou com neurologista, não. Que são os médicos que mais atendem a população com quadro demencial, né, Débora? Assim, tem que fazer um processo, a gente faz um processo, ele é trabalhoso, tem algumas informações técnicas, mas podem procurar também o médico do PSF, né, da assistência do médico da medicina da família. Eu não sei se a maioria se tem alguma dificuldade em preencher ou não, mas ganham essas medicações, ganham. Os anticolesterásicos ganham, assim, né? A política pública de saúde nossa, no nosso país, né, o SUS, que a gente tem que defender, é uma política bem estabelecida. Então a política pública de saúde nossa é boa nesse sentido. Né? Faltam geriatras nas prefeituras, faltam geriatras para todo mundo. Mas a gente consegue um dia para todo mundo, né? Com certeza. Vai conseguir sim, está aumentando, graças a Deus. Vamos lá. Próxima. Quem tem Alzheimer pode dirigir? É outra, né? Que aparece direto, né? Que principalmente o paciente com demência de Alzheimer do sexo masculino, isso gera um conflito familiar importante. Às vezes você vê um paciente assim com quadro demencial avançado e dirigindo. A gente frequenta muito cidade pequena, então acaba que você depara com isso na rua também, né? É recomendado que não dirijam, Débora, que não dirijam, né? Lógico que é difícil tirar isso do idoso. Como é que você tira? Dirigiu a minha vida inteira, adoro dirigir, vou tirar o volante do meu pai? É complicado. Mas a recomendação ela é que não dirige, né? Lógico que no estágio inicial, se tiver com um acompanhante do lado, um trânsito mais tranquilo, assim, eu acho que para satisfazer a vontade do paciente, que não perdeu todas as funções cognitivas, acho que até não vou ser rígido, falar, não dirige. Mas a recomendação é que não dirija, principalmente sozinho, né, no estágio inicial. Estágio mais avançado, de jeito nenhum, né? Mas a recomendação é... Vejo com esse aspecto, e vou chegar um pouquinho para cá, que tem que chegar perto da tomada, tá? Tá. As famílias, assim, incomodadas, assim, de irem contra, né, a vontade do pai ou da mãe, do pai, né? Mas meu pai não vê, ele não tá concordando que ele não pode dirigir e tal, e é uma situação delicada mesmo, né, igual você falou. O cuidado do paciente com quadro demencial ele é muito difícil, né? Ele é único, né? Como eu disse, cada família tem sua história, cada família tem seu... É difícil da gente falar de forma global e geral, mas o cuidado ele é muito difícil. Tem a questão do respeito da pessoa idosa, do respeito da família com aquilo e tudo. A gente tem que tentar ir convencendo, ir conversando, criando situações positivas para tentar essa pessoa tirar esses hábitos, não só de dirigir, mas alguns hábitos que às vezes podem trazer risco para a pessoa e para as outras pessoas que possam entrar em contato com ela, né? Então, assim, é trabalhoso, é difícil mesmo. Às vezes a gente vê muito caso isso, de idoso que está trabalhando, fazendo negociação financeira ainda, né? E assim, a gente tenta informar, tenta orientar, inclusive fazer a curatela e tudo, mas eu sei que é trabalhoso, é difícil. Às vezes tem casos assim... Isso é o que eu estou falando, que idoso que tem família, né? Que está perto. E a gente vê muito idoso também que tem uma insuficiência familiar. Às vezes tem família, mas a família um pouquinho mais distante. E às vezes, assim, por não estar presente, por cansaço, corrobora com algumas coisas que esse idoso continua fazendo. E acaba que lá na frente acaba dando problema assim, para eles também. Então, assim, é difícil. O cuidado do idoso
Eu costumo falar que dentro do consultório a gente vê a fotografia, o filme é em casa, né? Então, esse filme, essas 24 horas com o idoso, ela é pesada do idoso demenciado, né? Então, assim, é tentar conversar, é tentar orientar, lógico, a comunicação agressiva ela tem que ser evitada, né? Tentar procurar ajuda de profissionais nesse sentido, para tentar limitar algumas atuações do idoso, né? Essa questão de dirigir, de fazer alguns negócios, de às vezes de viajar sozinho. Direto a gente vê caso aí de história de idoso que está perdido, que a família não, né? E sem contar nos acidentes domésticos, né? Que são muito prevalentes. Então, assim, é um cuidado contínuo, diário, 24 horas de cuidado, né? Principalmente no caso mais avançado. Voltando a falar, cada caso tem sua evolução, cada caso tem seu tratamento, cada caso tem suas peculiaridades, né? É isso. Então, voltando à pergunta, você pode dirigir? A orientação é que não, mas a gente entende algumas outras situações, né? Não pode ser, na medicina não é matemática, né? 1 mais 1 é 2. Tá falando aí, eu tô pensando tanto que a gente tem que ter equilíbrio, às vezes, né? De Sim. meio perdido. E a gente não sabe, tem que ter esse equilíbrio entre respeitar a autonomia do idoso e promover o melhor cuidado possível, Sim. né? Ver o que é melhor, o que traz menos risco. Então, assim, depende do que você falou, cada caso é um caso, né? E é muito novo para toda a família, né? Às vezes você teve seu pai e sua mãe ali como um alicerce da família, né? Como um arrimo de família, e depois vai percebendo ao longo do prazo que eles já são dependentes de você. Então é muito novo para todo mundo, ninguém está preparando assim, quando o papai tiver Alzheimer eu vou agir dessa forma. Ninguém não existe isso, né? A gente não prepara. Às vezes a gente se assusta com isso, está no meio do furacão ali, peraí, muitas vezes o consultório, o que a gente tem que fazer primeiro é tentar, vamos tentar tranquilizar, vamos tentar ter calma, vamos ler sobre o assunto, vamos estudar sobre o assunto, vamos procurar ajuda de outros profissionais, da físio, da TO, da fono, né? E às vezes começa, porque a capacitação dos outros profissionais de saúde, a geriatria não é médico-cêntrica, não é só o médico, a gente precisa de ajuda de outros profissionais. Então, a capacitação desses outros profissionais, eles são essenciais para o cuidado do idoso, né? Do TO, da psicóloga, da fono, da físio, da enfermagem, do técnico de enfermagem, todo mundo trabalhando junto, do nutricionista, porque a demência, na maioria das vezes, ela não vem sozinha. O idoso vai ter outras comorbidades, vai ter outras patologias. Então, a gente tem que tomar esse cuidado do acompanhamento multidisciplinar com o idoso. É fundamental a equipe de saúde trabalhar junto para melhorar a qualidade de vida do idoso e do familiar. Às vezes a gente esquece da qualidade de vida do familiar e do principal cuidador, que na maioria das vezes também é outro idoso, né? Um idoso cuidando de outro, né? A gente tem essa sensibilidade do cuidado com o paciente com quadro demencial, com Alzheimer, que a gente tem que tentar ter. E não é só médico, não é. A gente precisa da ajuda dos outros profissionais de saúde, da rede social de apoio, né, do CRAS, quando eu brinco do forró, é importante dessa rede social toda de apoio no cuidado do idoso. Eu vejo que as coisas têm melhorado. Assim, quando eu terminei lá em 2012, a residência lá no Hospital das Clínicas, e comecei a atender consultório, era mais complicado assim, essa compreensão do Alzheimer e da demência. Via muito negativa de familiar, negativa até social. Hoje as coisas estão... O pessoal está ficando mais consciente. Assim. Então isso tem ajudado um pouquinho. Agora, família nenhuma espera ter uma pessoa com Alzheimer em casa. Né? Então, daí a importância do diagnóstico precoce, da conscientização e da informação com informações de confiança, né? Exatamente. E aí que a gente entra fazendo esse papel, né? Porque eu percebo que a equipe médica, né, falo dos profissionais de saúde em geral, a gente está muito bem preparado, né? Assim, eu gosto de estar cada vez mais melhor preparados. Porém, a família, eu vejo que é como se estivesse cozinhando, assim, sabe aquele negócio do sapo cozinhando aos poucos? Aham. Na água quente ele pula.
Mas como o negócio você falou, a demência, assim como várias doenças crônicas, é insidiosa, né? Então, Neto. então a família tá ali convivendo, não percebe, não percebe, não percebe. De repente, ai meu Deus do céu, aí desespera, aí quer pular daquilo, sabe o que fazer. É. Tem que buscar E, informação antes, né? A gente já ter isso, gente, para quando tiver algum sintoma, olha, sim. vou levar no médico, vou ver. Eu costumo orientar muito assim para os familiares a questão de leitura, de assistir alguns filmes, né? É importante procurar isso e conversar com outras pessoas que têm esses pacientes em casa. Lógico que às vezes o paciente tem paciente que ficam agressivos, outros pacientes que ficam apáticos, né? Não, mas assim, cada caso é um caso, mas você tem uma conversa com outro familiar de outro paciente que tem o quadro, acho que pode tranquilizar às vezes também, né, e buscar informação mesmo, de leitura, de filme, informação profissional. E quando se dá o diagnóstico, às vezes, dentro do consultório, nos primeiros dias é realmente traumatizante para aquela família, mas depois as coisas se tranquilizam. Acho que o ser humano aprende muito fácil assim, a lidar com algumas situações, né? E a informação nunca é pouca, informação de qualidade, quando se depara com um quadro desse em casa, né? Leonardo, temos Hum. menos 10? Ô, Débora, tá falhando um pouquinho. falando que tem menos de 10 minutos agora. Ah, tá. E aí eu queria saber como que fica, né? Como que é o tratamento? Tá. O tratamento, a gente tem que engloba a questão do acompanhamento. A estrutura familiar é fundamental. Isso aí, quando você tem uma estrutura familiar bacana, boa, uma família bem estruturada, o tratamento, você consegue levar o tratamento de maneira bem mais tranquila, o sucesso do tratamento ele é bem maior, né? Então, essa estrutura familiar é importante. Lógico, o acompanhamento médico, né, ele é fundamental no diagnóstico, no acompanhamento do tratamento medicamentoso, do tratamento, às vezes, tem alteração comportamental, de outras polipatologias. Quando necessário, a gente tem que ter a ajuda da equipe multiprofissional, de físico, de TO, de fono, de enfermeiro, né? De técnico de enfermagem, no SUS, a captação pelos agentes comunitários de saúde, isso tudo faz parte do tratamento. A suficiência social também, quando se possível. Esse contato social, essa estrutura social vai ajudar demais no tratamento. Então, assim, engloba não só medicamento, Débora, acho que as pessoas têm que ter isso em cabeça, né? Engloba principalmente, isso é uma opinião própria minha, que a família, quando bem estruturada, a gente consegue tratar melhor. E os outros profissionais de saúde, a estrutura toda de saúde, e tratar não só a demência também, a gente não pode esquecer das outras comorbidades que o idoso tem, né? Do que o paciente com demência tem, né? É isso, eu acho que respondi a sua pergunta. Respondeu. Que ele é bem amplo, né, o tratamento. Às vezes você médico e tem um remédio, né? Não, É isso. Depois prezar o social. isso. Tá. Então, quem está com suspeita de um diagnóstico tem que procurar, né, um médico, né? Isso. Eu acho que procurar o médico para se informar melhor, né? Lógico que a gente fala que tem mais mão em tratar a demência, o pessoal da geriatria e da neurologia mesmo, né? E assim, procurar o atendimento médico para se informar, para se inteirar. Às vezes também pode tirar alguma dúvida com o pessoal da gerontologia, né? Que são os outros profissionais que se especializaram no tratamento da pessoa idosa. Mas o tratamento por diagnóstico, acho que ele é o médico que tem que meio que centralizar o diagnóstico e depois puxar essas outras profissionais para ajudar a gente no acompanhamento com eles. A informação, mais uma vez, nunca, informação bem elaborada, informação de qualidade, ela é sempre bem-vinda. Então, você pode, às vezes, estou com dúvida, vamos tirar uma opinião ali, outra, com o fisioterapeuta, com o TO, e procurar o médico. Acho que o diagnóstico ele tem que ser, quanto antes feito, melhor é para a evolução do quadro. Tá. Por exemplo, nesse caso se eu estiver desconfiada, né, que eu estou com alguma coisa, eu procuro o médico. Mas e se eu sou cuidador, né, cuidadora de alguém que já se sabe que está com demência, ou a gente está identificando. Certo. Como proceder, como que fica a comunicação, o cotidiano? Isso. O cotidiano do cuidador,
quando eu falo da suficiência do cuidado, do tratamento, ele é fundamental. Né? O cuidador de idosos, ele está lá o tempo todo com o idoso. Apesar de não ser uma profissão ainda regulamentada, eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para ter bons cursos, né? Para ter boa formação de cuidador de idoso. Acho que a gente tem que lutar para isso, porque cada vez mais é uma profissão que está escassa e a gente vê que quem cuida, talvez não menosprezando, mas é outro idoso, é uma pessoa que não tem uma experiência, não tem uma capacitação para aquilo, né? Então, assim, o cuidador de idoso, eu acho que ele tem que se apoiar na estrutura familiar e se apoiar na estrutura de saúde, com o médico, com o TO, com o físico que vai lá, ou então se aproximar disso, né? É importante essa rede de apoio, essa rede de cuidado, essa rede de troca de informações. Enquanto a gente não tem ainda a profissão estabelecida e profissão regulamentada, procurar fazer bons cursos, né? Bons cursos de cuidador de idoso, tirar opinião com o profissional, qual o curso que eu faço, onde que eu faço, tudo. Porque quando você tem conhecimento, facilita, né, Débora? Facilita nesse cuidado, nesse controle. É isso. Eu acho que é por aí. Nossa, bom, gente. Olha quanta informação boa que vocês tiveram aqui hoje. Você sabe, né, Leonardo? No YouTube, que eu tô só acompanhando aqui, ó. Que bom. E parabéns, doutor Leonardo. Médico, já vou marcar consulta. Que isso, eu agradeço pelo carinho de todo mundo. Nossa, eu só tenho a agradecer. A geriatria proporciona a gente momentos felizes demais, de gratidão, de atenção, de reconhecimento. É impressionante. Só tenho a agradecer mesmo. Né? E a gente vive isso junto, né? Porque, né, os profissionais de saúde vão ali todos juntos, melhor e a gente comemora, né? A gente tem, né, diversas profissões, cada uma, né, com foco um pouco, né, mais ou menos diferente, Isso. um pouco diferentes, mas todas têm aquele olhar, né, o foco é o benefício do idoso, né? Sim, a gente... Então, às vezes, se eu, como fisioterapeuta, identificar o idoso, com o TO, com o fono, com o geriatra, e isso a gente vai, né, tudo em benefício do idoso. Eu acho isso muito bonito e, assim, é tão gratificante, né, gente? Demais, demais. E a gente trata o paciente como um todo, né, Débora? Não fica fragmentando, envolve, se emociona, se entristece. O ruim da geriatria é que a gente acaba perdendo muito paciente, mas é a vida, né? É isso. Né, é bem feito e sei que, assim, né, pelo que eu te conheço, assim, a gente sabe que a gente entrega tudo com amor, né? Então o trabalho bem feito ele vai também com amor. Você sabe que os pacientes vão, mas as famílias ficam agradecidas também. Sim. Né? Então, a pessoa, né, ficou bem, né? Porque eu acho que o melhor foi... Verdade. Mas a gente aprende mais com eles. Live, mais uma vez, e espero contar com você outras vezes. Vamos combinar. Vídeos, tá? Ótimo. Todo mundo que apareceu, que esteve aí participando. Adorei mesmo. Peço desculpas por não ter podido ler todos os comentários, todas as perguntas, mas já deixo aqui o convite para vocês mandarem no direct. Pode mandar no meu, pode mandar no do Leonardo, né? Clínica... Auge. Vai estar depois dessa live também, a gente vai salvar lá, viu, Débora? No YouTube da clínica e no IGTV. No seu aí também, né? Tá? A gente vai ficar no meu e no da clínica também dele, tá? Isso. Então, ficar tranquilos. Então, boa noite. Tá certo, então. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Juiz, hein? Tchau. Tchau. Até mais.